amigos. No ano de 1978, eu cursava o 4º ano de medicina e naquela época as faculdades tinham férias muito prolongadas, eram 3 meses de férias. A gente terminava o curso no final de novembro, ficava dezembro, janeiro e fevereiro sem aula. Voltávamos para casa, estudantes, cheios dos hábitos da juventude. Passava dias sem ter o que fazer em casa e veja bem, em 78 eram muito raras as programações de televisão e eu gostava muito de ver filme. Eu ficava assistindo a sessão da tarde, que era onde tinha o filme, e depois tinha a sessão coruja, 1h da manhã encerrava os canais, não tinha mais nada na televisão. Mas infelizmente eu tinha o hábito das cervejinhas do meu lado ali. Então todo dia eu estava lá vendo minha sessão da tarde, mas naquela época era aquela... Eu bebia naquele momento aquela cervejinha vendo o filme, depois eu ia encontrar meus amigos, depois eu ia fazer outras atividades. Mas aquilo para mim começou a virar um hábito tão prazeroso que eu comecei a perceber que na sala onde eu ficava toda tarde assistindo aquele filme, quando entravam os meus familiares, que eu amava muito e sempre amei e amo, a presença deles começava a me incomodar. Minha mãe entrava, dentro de mim vinha aquela emoção. O que você está fazendo aqui? Que eu não externava, por vergonha, até por respeito e educação. Mas a vontade era de perguntar: o que a senhora está fazendo aqui? Está me atrapalhando, está me incomodando. Quando começou o clima a ficar dentro de mim assim mais pesado, eu comecei a perceber que eu estava alterado, mas não me incomodava. Eles me incomodavam, as pessoas, minha família me incomodava. Até que um dia entrou na minha sala, 3h da tarde, a minha tia-avó, tia Joana, a nossa Tinana, querida Tinana, pessoa que eu amo muito, prezo muito, sou muito grato a ela. Ela era descendente, vou falar o que ela dizia, descendente de bugre. Ela falava: sou descendente de bugre, que para nós hoje é uma palavra muito tranquila, que quer dizer sou descendente dos índios brasileiros, mas que foi criada, a etimologia da palavra não interessa aqui agora, foi criada de uma forma pejorativa, mas ela falava com orgulho. Eu sou descendente de bugre e tinha todos os traços de indígena. Ela era minha tia-avó, morava na casa dos meus avós, que era mesmo quintal que a nossa. Nós tínhamos o quintal em comum, aqui a casa dos meus avós olhando para uma rua, aqui a nossa casa olhando para outra rua, os mesmos quintal. Então a gente tinha acesso lá e ela acesso aqui. Ela entrou na sala com um olhar tão firme. Ela tinha descendência espanhola, ela, a minha avó que eu não conheci legítima, eu conheci meus avós adotivos, que adotaram minha mãe. De descendência, além de ter a descendência indígena, tinha descendência espanhola. Sobrenome Egeia, de uma região da Espanha. Então ela, com aquela energia da espanhola e indígena junto, olhou para mim e falou assim: filho, você não está bem, você precisa de ajuda. Bom, a hora que ela entrou já me incomodou, porque eu já estava vivendo há dias aquelas vibrações de contrariedade. Ela falou: preciso falar com você, mas não é aqui, é lá em casa. E eu respeitei sempre a Tinana, mas aquela irritabilidade foi aumentando dentro de mim. Quando ela disse que precisava falar comigo, mais me incomodou. Mas eu, graças a Deus, eu tinha um carinho, um respeito por ela muito grande. Ela com 83, 84 anos. Ela desencarnou com 94. Eu saí, atravessei aquele quintal em comum, fui lá na casa dela, ela me pôs numa sala de estar, pediu que eu sentasse, ficou em pé na minha frente. Aí aconteceu o primeiro fato que me despertou a consciência para a espiritualidade que eu desconhecia completamente. Em 78 eu tinha 23 anos de idade. Eu comecei a ter vontade, primeiro muito ódio, muita irritação, não era ódio, era irritabilidade, uma contrariedade. E ela começou a falar comigo: filho, você não está bem. E ela falava com um sotaque de interior de São Paulo, elas viveram muitos anos em Jaú. Meu avô era da família que adotou minha mãe, da família Almeida Campos. Tinha muitos Almeida Prados, Almeida Campos, Almeida Camargo, tudo lá daquela. Minha avó era Almeida Camargo.
Então ela veio com muito sotaque da região de Jaú, assim, mas da região rural de Jaú, né? Da região caipira, não da região da cidade. Então ela me chamava: filho, você não tá bom, filho. Você está envolvido por uma entidade que está dominando você. Você precisa de ajuda, eu vou chamar sua mãe. Eu olhei para ela, minha mãe católica, de cantar no coral da igreja. Eu falei: não, tia, a Tinana, a senhora não chama a mamãe não vai entender. Ela deu um sorriso simpático e disse assim: você não conhece sua mãe. E eu comecei a ter vontade de rir, de caçoar, de gargalhar. E não aguentei aquela hora. E comecei a rir, a rir, a rir. Sabe o que a minha tia fez? Ela olhou para mim com seriedade, mas já não falava comigo. Ela falava com alguém que ela via. Ela disse assim: você pode ir com meu sobrinho, mas não pode ir comigo. E impôs as mãos sobre mim. Eu nem sabia que ela conhecia alguma coisa que hoje eu sei que é espírita. Ela colocou as mãos sobre mim e começou a recitar a prece de Caritas, que eu não conhecia nem na igreja católica. Deus amado Pai, que sois todo poder e bondade, mas com tanta energia, com tanta convicção religiosa, que a hora que terminou, eu estava chorando, envergonhado de ter dado risada e de ter sentido contrariedade. E ela saiu e foi buscar minha mãe. E minha mãe veio, andando com firmeza, olhou para mim e falou assim: sua tia falou que você não está bem. Para minha mãe é tia mesmo, para mim é tia-avó, né? Sua tia falou que você não está bem. Hoje à noite nós vamos para Tatuí. Tatuí é a cidade onde nós moramos, na minha primeira infância, 8 anos, vizinha de Itapetininga, de onde eu sou oriundo, onde está toda a minha família. Nós chegamos à noite, estava no carro do meu irmão, que não sabia nem o que estava fazendo lá de motorista, né, médio de transporte. Hoje meu irmão, um grande espírito, foi nos levar. Minha mãe na frente, eu e meu irmão na frente, minha mãe atinando atrás. Na casa de um casal de amigos que minha mãe tinha em Tatuí, que eram espíritas. Eu desconhecia a palavra espiritismo. Entramos, aquele carinho amoroso de uma amizade sincera, profunda, de que sempre minha mãe e meu pai foram de fazer muita amizade, amizades eternas, eu digo assim, verdadeiras. Nos acolheram, ouviram a história da minha mãe e falou: daqui a pouco então nós vamos fazer um trabalho espiritual para o seu filho. E aí fomos em torno de uma mesa da Copa, porque naquela época, em 78, o movimento espírita nas cidades de interior eram muito pequenos. Não existia quase cidades com centro espírita. Os espíritas se reuniam dentro de suas casas. Vinham, se juntavam, faziam a prece, estudavam o livro do Espírito, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e faziam reunião mediúnica dentro de casa. O dono da casa sentou-se na cabeceira da mesa, a esposa dele, que eu vinha saber que era médium, na frente, eu aqui, meu irmão, minha mãe, minha tia e a dona Diva, que eu já tenho uma reflexão que eu fiz sobre ela e as filhas dela, fez uma prece de coração sincera, que não é prece decorada, espontânea do coração, comoveu a todos. Eu estava fora do meu ambiente, completamente perdido. E começou a vir em mim uma vontade de dar risada, de gargalhar. E algumas frases vinham dentro de mim com vontade de falar: isso tudo aqui é uma bobagem, que isso aqui é besteira. O que vocês estão pensando que vocês estão fazendo? Mas eu não disse. Não deu um segundo depois que o dirigente daquela reunião terminou a prece, a esposa dele na minha frente começa a gargalhar e dizer exatamente o que eu estava pensando, e sumiu de dentro de mim aquele sentimento de dar risada, de falar aquelas bobagens, e ela começou a rir, a gargalhar e a falar tudo aquilo que eu pensava. Eu levei um susto, foi uma surpresa para mim. Ele foi com tanto carinho, um carinho paternal, foi dialogando com aquela entidade através da esposa que era médium. E a reunião terminou ali, depois tudo numa serenidade. Esse espírito foi conduzido, provavelmente deve ter tentado voltar a me assediar. Eu voltei para minha casa completamente diferente. Voltei a ser o que eu era.
voltei a mudar minha vida, assistir meus filminhos com muito prazer, mas sem mais aquela necessidade compulsiva de ficar sendo acompanhado pela bebida, que era onde eu estava atraindo essas entidades para o meu ambiente. E eu percebi que eu estava então mais leve, mas mesmo assim, passando por muitas angústias, eu me dei conta de que eu demorei anos para procurar a casa espírita a primeira vez. Vinha procurá-la 3 anos depois de formado, portanto 5 anos depois, quando eu entrei a primeira vez no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé e conheci o seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho, que foi o grande guia espiritual encarnado de minha vida. E como que aconteceu isso? Vocês vão lá na primeira reflexão minha. Entre lá no arquivo, no Centro Espírita Meimei, que é lá coloca no Google, né, entra no YouTube, na página do site www.centroespiritameimei.com.br. Vocês vão abrir lá, vão estar a página do centro, com as palestras, com as orientações, e vai estar lá, Reflexões Espíritas com José Antônio Vieira de Paula. Vocês vão lá, está tudo numerado, deve estar na 104, talvez seja 105 essa que eu esteja gravando. Vocês vão na primeira. Eu estava fazendo quimioterapia, ainda faço, e estava necessitando trabalhar na doutrina, que eu estava afastado por causa do meu linfoma. Esses amigos caridosos passaram a vir à minha casa, ajudar-me, trazendo a câmera, gravando aqui em casa, porque eu não tinha mais condições de sair. Vocês estão de quarentena do coronavírus, agora há um mês, 20 dias, um mês, eu estou há 3 anos, por causa dos tratamentos que eu faço. Vão lá na número 1, vocês vão ver, chama-se, o tema é Influência Espiritual e Suicídio, que era uma jovem que estava tentando suicídio por influência espiritual. E eu começo a contar essa história de como eu entrei na casa espírita 5 anos depois, nunca mais saí, graças ao seu Hugo, graças à minha abençoada esposa, graças aos espíritos amigos que nunca nos abandonaram. Guardem esta reflexão e Deus os abençoe.